Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui, lá no passado, por volta de 600 anos antes de Cristo. E ali já tinha um povo chamado como povo de Deus. Da mesma forma que hoje nós também temos conhecido esse povo. E nós fazemos parte desse povo. Nós somos uma parcela pequena, desse povo que está nessa terra, nesse planeta, por todo ele. E da mesma forma que Deus se relacionava com esse povo, que é do seu povo, Deus se relaciona conosco também na nossa geração. E assim vem por todas as gerações que desde lá vem tendo, passando e vivendo. Na verdade, já são 2.600 anos, quando ocorreu esses fatos e ficaram registrados. Isso aqui que nós lemos, ou pelo menos começamos a ler, Na verdade, eu apenas introduzi a mensagem com 2 versículos. Mas, entrando no cenário da época, do momento, o contexto desses 2 versículos, do rei Josias, a época de vida deste homem, crente como nós. Não no Velho Testamento, algumas diferenças, mas crente como nós. O rei Josias, que tinha 8 anos de idade, quando tudo começou a acontecer na vida dele. Amém? É importante te colocar isso. Mas, naquela época, o povo de Deus tinha a sua terra, o seu lugar de moradia, a sua nação estabelecida, tinha o seu território e as suas cidades. E a cidade principal era a cidade de Jerusalém, como nós sabemos que essa cidade é a cidade que tem referência para com Deus em todas as épocas, em todas as situações da história, não só no Velho Testamento como no Novo, e também no tempo vindouro, Porque nós vemos em Apocalipse que haverá a nova Jerusalém. Então Jerusalém é a cidade mais importante que já existiu em relação ao vínculo que ela tem diretamente com Deus. Porque Jerusalém é a capital daquele lugar aonde Deus deu ao seu povo e disse que aquela era a terra prometida que o Senhor havia reservado para eles. Escolha direta de Deus. Mas já há muitos anos passados, desde esse primeiro momento, nós chegamos aqui nessa época do rei Josias. E lembrando aos irmãos que já estávamos na forma de governo de Israel, que era o povo de Deus, com o sistema de monarquia, ou seja, reis, Então, os seus governantes sucessivamente eram reis. E também esses reinados, eles eram constituídos e tinham sua sequência mediante a dinastia de famílias. Ou seja, reis eram sucedidos, os tronos, pelos seus filhos, e assim por diante. Então, morria um rei, aquele filho mais velho, o primogênito, tomava o trono, e assim o filho desse filho, e assim sucessivamente. Então, estou falando nisso até porque eu quero mover aqui na nossa mensagem um processo de 3 reis que eram família. O avô, o pai e o filho estavam ali, está aqui em evidência na nossa mensagem. Então existiam esses 3 reis e um foi sucedendo ao outro, mas aqui tem uma variedade de situações que chama a atenção
e nos deixa bem curiosos de entender o porquê dessa forma as coisas aconteceram. Então, inicia-se o primeiro rei, o rei Manassés, que quando tomou o reino tinha 12 anos de idade. É interessante a gente prestar atenção na idade, né? 12 anos. Então imagina uma pessoa de 12 anos. Mas era a idade que ele tinha quando seu pai faleceu. Então ele tinha que tomar o trono. Não poderia passar para mais ninguém. Lógico que havia tutores ali que iam cuidar, orientar, mas ainda assim o rei oficial era o filho do rei que tinha passado. Então Manassés começou o seu reinado com 12 anos de idade. E por 55 anos ele reinou sobre Israel. Então, detalhes importantes, irmãos, para a gente entender todo o contexto do que a gente quer falar. E o que aconteceu no reinado dele? Tá? 55 anos de história, né, na presença de Deus. Né? Então, o que aconteceu? Não aconteceu aquilo que agradava a Deus. Adiantando. Nós vamos estar lendo alguns versículos para ficar claro, né, como foi o reinado de Manassés, em 2 Crônicas, capítulo 33, acabei passando os versículos, né, mas amém. Capítulo 33, do versículo 1 a 10. Eu queria que os irmãos prestassem bem atenção, porque aqui já fala claramente como que foi, né, o histórico do reinado, da governância de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios. Os gentios seriam aqueles que não tinham a fé em Deus. Amém, gente? Quando você ouvir falar gentil, são as pessoas do mundo que não têm a fé como nós temos, sendo crentes. Então os gentios, fazendo conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Quer dizer, Deus separou o seu povo dos gentios. Deus separa o seu povo do mundo. Mas o seu povo estava ali cometendo os mesmos erros, seguindo. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Aí ele fala já do rei anterior. E levantou altares a Baalins e fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. O que quer dizer isso? Se nós formos entender melhor, eles foram idólatras. Por incrível que possa parecer, sendo um povo de Deus, sendo descendência dos seus pais, que tiveram quantas experiências com o Senhor, eles mesmo assim tiveram essa fraqueza de começar a acreditar em deuses diversos. Como nós sabemos que tem por aí quantas religiões que é assim, né? Inclusive talvez aqui a maioria veio, Igreja Católica. Então, eles começaram a criar estátuas, altares e adorar outros deuses. Além do Deus de Israel, também eles começaram a trazer outros deuses, achando que dessa forma, tendo muitos deuses para favorecê-los, a vida deles seria melhor. E assim eles foram fazendo. A gente fica pensando, por que que Manassés, um rei, que tinha poder de ditar a vida do povo, que poderia mudar isso? Pelo contrário, ele que contaminou o povo com essa visão. Ele contaminou o povo com essa visão. Mas aí chama a atenção a idade que ele começou. A idade de 12 anos. Ou seja, assim como hoje, irmãos, por mais que nós trazemos nossos filhos para a igreja, ensinamos eles tudo que é possível sobre a palavra de Deus, ainda assim, eles não são crentes ainda. Eles vão ter que se tornar crentes pela própria fé deles. Então não adianta ser filho de crente para ser crente. Tá? Os pais aí tirem essa ilusão. Eu fico com meu filho na igreja e tal, ele vai
virar crente automaticamente. Não. É necessário que eles também venham ter experiências com Deus, para que eles também venham a crer que Deus existe e que Ele é Senhor das nossas vidas e que foi Ele que criou os céus e a terra e é que é Ele que dá a vida e tira a vida e que é Ele que vai permitir que muitos vão para o inferno ou vão para o céu. Então, quando a gente nasce dentro de nós esse entendimento, esse temor, a gente passa a crer. Então, Manassés, ele não tendo muitas experiências, apenas ouvindo falar desse Deus pelos seus pais, ele, jovem ainda, se deixou levar e passou a ter esse tipo de prática. A prática mais abominável a Deus. De todas as práticas, de todos os pecados que podemos cometer, o pior é a idolatria. Dividirmos a nossa fé, a nossa crença com outros deuses. Isso é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor tem ciúme de nós. Ele quer exclusividade na minha vida e na sua vida. Mas muitos lá fora não entendem. Tem Deus e tem outras crenças, creem em várias coisas, né? E a gente sabe disso, mas nós não podemos ter esse tipo de pensamento. E aqui quando ele fala de prostrou-se diante de todo o exército do céu, sabe qual era o exército dos céus mencionado aqui de uma forma figurativa? Era o sol, a lua, as estrelas. Até os astros, eles fizeram com que se tornassem deuses para eles. Onde eles pediam ajuda, pediam isso, aquilo, e achavam que tudo isso ajudava eles. Então, quanto mais deuses, mais bênção nós recebemos. Olhando matematicamente, está certo, né? Mas olhando de uma forma real e verdadeira, está errado. Pelo contrário, é aí que se perde as bênçãos. Porque o Deus que nós temos, o único, porque nós somos monoteístas, temos um Deus só, né? Não somos politeístas, como muitas pessoas nós temos um Deus único, mas só que tem uma coisa: todo poderoso. Mas é Paulinho, não precisa de ajuda de ninguém. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer e como ele quer, e ninguém pode impedir. Precisa de outro Deus? Não precisa, né? Aleluia. Continuando. Edificou altares na casa do Senhor, até dentro do templo eles colocaram altares a deuses estranhos. Olha só que absurdo. Da qual o Senhor tinha dito, e Deus mencionava: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Mesmo isso tendo ficado claro para os seus antepassados, que aquela cidade, aquele povo, aquele templo era exclusivo do Senhor, onde o seu nome estaria escrito lá por toda a eternidade, eles fizeram isso. Seguindo, edificou altares a todos os exércitos dos céus, o sol, a lua, como eu falei, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também, olha só que interessante, olha só, outra prática que tá ligada à idolatria, às falsas religiões, né, que existe por aí afora, sendo oferecidos para ajudar as pessoas. Olha só. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Enom, e usou de adivinhações, agouros, feitiçarias, consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Então esse povo viveu assim, nessa contaminação toda, a partir do seu rei, a ponto deles acreditarem nessas coisas. Isso aqui é puramente o espiritismo. A macumba, o candomblé,
a mesa branca, é isso aqui. Que é isso, quem faz essas coisas, quem pratica esse tipo de coisa, diante de Deus é o quê? É abominável. Quem pratica esse tipo de coisa, perante Deus é abominável. E quantas pessoas a gente não conhece que estão vivendo em função dessas coisas, que estão correndo atrás dessas coisas, que creem nessas coisas, mas que são ignorantes da verdade, não conhecem a verdade. E por isso que nós precisamos ter essa consciência de que nós somos conhecedores da verdade. E por sermos conhecedores da verdade, nós podemos sim alertar essas pessoas que elas estão no erro, que elas estão sendo enganadas, e que aquilo não vai trazer solução para as suas vidas. Muito pelo contrário, mas vai trazer muito mais maldições. E assim vivia Israel com um governo de Manassés, que estava dessa forma, seguindo. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Deus já tinha dito isso lá atrás. Aquele era um lugar exclusivo do Senhor. O único que deve ser adorado dentro da sua casa é Ele, pois a Ele toda honra, toda glória e todo o nosso louvor. Vamos dar um aplauso para o Senhor. Você está aqui todas as vezes, quando você entrar, sentar, estiver com o adorador, não se esqueça disso. Aquele lugar de toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Para isso que Ele te chamou para vir para cá, para você ser esse adorador, né? Conforme João 4,23 diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você é um adorador? Você quer ser um adorador de verdade? Aleluia. Então se submeta a isso. Lembre-se, quando você entrar naquelas portas, fala: eu não estou aqui para passear. Eu não estou aqui para ver showzinho de música ou de palavras. Eu estou aqui primeiramente para adorar o meu Deus. Vai aplaudir mesmo. É assim que as coisas começam a acontecer na tua vida. Aleluia. É assim, a gente acaba esquecendo disso, né, irmão? A gente vem com tanta coisa na cabeça, tanta preocupação, tanto pensamento, que às vezes até esquece que quando entrar naquelas portas, aqui é um lugar diferente, viu? Aqui não é um lugar qualquer como lá fora. Pode até parecer as paredes, o chão, tudo meio parecido com o que a gente vê lá fora, mas aqui é um lugar diferente. Amém? Aqui estava a situação crítica, vivendo o povo de Deus mediante o governo de Manassés, seguindo. E nunca mais, e Deus dizendo: nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais. Deus falou isso para os seus antepassados: olha, eu sempre estarei aqui, vocês podem contar comigo, eu nunca estarei ausente. E se Deus está presente, Deus vai estar sempre abençoando. Amém, gente? Aonde Deus está, as bênçãos do Senhor estão sendo dadas a cada um daqueles que vivem na sua presença. Então ele dizia: olha, eu estaria aqui, contando que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes ordenei, conforme toda a lei, estatutos e juízos dadas pelas mãos de Moisés. Começa a entrar aqui as leis do Senhor. Quer dizer, a promessa de Deus está vinculada à obediência, ao cumprimento da sua lei e da sua vontade. Amém, gente? Louvado seja Deus. O pregador de ontem falou sobre isso, que a gente muitas vezes só quer o amor de Deus,
E o amor é incondicional, né? O verdadeiro amor é incondicional. Quer dizer, não importa o jeito que eu tô, se alguém me ama mesmo. Mas não é bem assim. Tanto que o próprio Senhor fala na sua palavra, Ele corrige aquele que Ele ama. Então o amor dele não está preso apenas a te favorecer, a atender você na sua vontade, na sua necessidade, nos seus pedidos somente. Sim, Ele quer atender, mas é necessário que você também esteja fazendo o seu papel. Já foi dito isso aqui hoje também. O Espírito Santo está falando conosco que a gente quer uma vida melhor. Quem quer uma vida melhor aqui? Você já parou para pensar se você está fazendo por onde ter essa vida melhor? Você já parou para pensar? Então comece a pensar nisso. Mas nessa noite vai dar para pensar. Vamos lá. Seguindo. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores. Está vendo como ele foi influência? Irmãos, da mesma forma que semana passada eu falei, né? Que um intercessor pode abençoar uma nação inteira. Se essa pessoa for boa diante de Deus, Deus pode abençoar a nação inteira por causa daquela pessoa. Há poder na oração de um justo. A oração do justo pode muito, hein? Mas quando o versículo diz a oração do quê? Dos justos. Hein? Como é que está lá escrito? A oração dos justos ou a oração do justo? No singular, né? Amém. Olha que detalhe, tá vendo? Você viu o detalhe como é importante? A oração do justo pode muito ter seus efeitos. Do justo! Ou seja, pode ser apenas um, mas ele tem que haver pensar muitos pela sua justiça e pela sua oração. Aplauda o Senhor, glorifica o nome dele. Que através somente de você, eu quero me dar coração de muita gente. Assim como a partir de um também todo mundo pode ser amaldiçoado. Balde de água fria. O que eu estava falando. Ó, Manassés tanto fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então a coisa ficou tão crítica que assim eles foram conhecidos como aqueles que fizeram até pior do que os inimigos de Israel. Aqueles que Deus havia destruído para protegê-los. Mas assim eles retribuíram ao Senhor com toda ingratidão. E muitas vezes, irmãos, nós não vamos considerar a proporção que é muito maior, né? Não vamos considerar que os erros aqui cometidos é até absurdo. Quem de nós faria isso? Quem de nós iria criar uma estátua? Nós crentes já conhecedores da verdade iríamos fazer uma estátua colocada dentro de casa para adorar? Quem de nós que iria lá no espiritismo pedir um pedido, fazer uma sessão espírita na nossa casa, falar com os mortos, consultar os espíritos? O pior é que às vezes, infelizmente, acaba acontecendo. Muitas vezes há uma decadência tão grande na vida de um crente, ele vai decaindo, que a gente chega a saber que ele chegou a parar na macumba, sabia? E isso é bíblico, né? Porque nós sabemos que teve um homem crente escolhido por Deus como o primeiro rei de Israel, Saul, que a situação dele foi tão difícil no final da sua vida que ele foi consultar uma feiticeira, porque Deus não ouvia mais a sua oração. Ele achou que poderia através de uma feiticeira conseguir com que as coisas pudessem mudar na vida dele, mas não tinha mais jeito. Mas houve todo um processo para que isso chegasse a esse ponto, viu? Você vai ver o que ele fez para que não foi à toa. Que às vezes a gente até julga Deus, né? Olha a situação que Deus deixou, tal pessoa está na miséria,
Olha a situação que chegou. Onde ele foi parar. E às vezes a gente quer culpar Deus. Nós se doemos pelos seres humanos. Quando a gente vê alguém assim, quando a gente vê um irmão, uma pessoa crente, que foi crente um dia, e que hoje está afundado nas drogas, virou um morador de rua, virou um assassino, está na prisão, a gente chega até a achar por que Deus deixou isso acontecer, ele não era crente. Aí eu te pergunto, será que é culpa de Deus? Será que ele não foi avisado quantas e quantas vezes antes que ele caísse? Antes que ele parasse de ir para a igreja? Antes que ele parasse de orar? Antes que ele parasse de buscar Deus? Um dia esteve aqui sentado como nós, bem, sem nenhum problema desses. Mas os anos se passaram e hoje a situação dessa pessoa é essa que eu falei agora. Então o alerta serve para nós, viu? Estou exagerando? Não serve para você? Se não servir, tudo bem. Não precisa receber essa palavra. Fecha os seus ouvidos e não ouve. Não serve para você. Você pode estar falando, eu nunca faria isso. Eu nunca chegaria a esse ponto. Você está falando isso, não tá? Então não serve para você essa palavra, tá bom. Se você é tão poderoso assim, então, amém. Parabéns. Louvado seja Deus. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram. Deus avisou? Deus não falou? Antes que Deus agisse, não avisou que estava tudo errado, que precisava ter mudança? E existia uma outra parte da história de Manassés, mas eu não vou colocar no contexto. Ele ficou numa situação desesperadora, à beira da morte, depois de tudo isso. E aí ele lembrou-se do Deus dos seus pais. Se humilhou, Deus usou de misericórdia com ele, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Mesmo depois de tudo que ele fez, Deus teve misericórdia dele. Mas já era tarde. O povo já estava todo contaminado. Israel não teve essa mudança. Ele individualmente, sozinho, conseguiu, antes da sua morte, se redimir. E Deus teve misericórdia dele. Graças a Deus, né? Parabéns, Manassés. Mas fecha aqui a história de Manassés. O avô. É uma família, hein? O negócio está dentro da família. A dinastia. Em seguida, seu filho Amon toma o trono. 22 anos. Se vocês eram mais velhos, acho que é mais consciência. 22 anos de idade. Acho que esse aí, né? A gente pensa aqui. Bem, o outro tinha 12, esse aqui 22. O cara deve ter sido mais inteligente, ó. Não vou fazer tudo que meu pai fez, né? Certo? Vamos ler, vamos ver o que ele fez? Vamos lá. 2 Crônicas 33, 21 a 25. 4 versículos. Eu estou aproveitando o próprio texto, irmãos, para dar continuidade à minha pregação, tá? Porque muitas vezes o pregador ele interpreta o texto totalmente. Eu estou fazendo interpretação, mas eu também vi que dava e que era possível usar o próprio texto lido para que você viesse a entender a mensagem. Então aqui, ó, era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar. Se o resto não sabe ler, todo mundo. Vamos fazer uma escola de alfabetizar todo mundo aqui. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar Amém? 2 anos, meu irmão.
2 anos. 2 anos! O seu pai foi 55. Por que 2 anos? Vamos continuar. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e a serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. E o último: porém o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias seu filho. Bem, está aí o legado deixado pelo seu pai. Então, pais, cuidado com aquilo que você deixa de exemplo dos seus filhos, né? Pelo menos Amon embarcou nos mesmos erros dos seus pais. E a situação dele foi bem pior, né? Durou 2 anos o seu reinado e a sua vida. Com 24 anos ele já perdeu sua vida, porque o que ele fazia incomodava até as pessoas que estavam ao redor dele. Eles fizeram uma conspiração e o mataram. E assim passou o segundo rei, Amon. E aí vem um filho de Amon. Então agora entra Josias, o rei Josias, que nós demos início aqui nos versículos que lemos no início, porque queremos falar mais dele. Porque o que ele deixou foi uma história melhor, mais importante, que serve de exemplo para todos nós. Então Josias, no capítulo 34, 2 Crônicas, no versículo 1, até vou ler alguns, não vou ler todos os versículos, olha, do 1 ao 4 primeiro. Tinha Josias quantos? Agora ficou feio, né? 8 anos de idade. Quem disse que Deus não pode agir através de uma criança, né? Amém? Quem disse que Deus não pode agir através de uma criança? 8 anos de idade. Começou a reinar e 31 anos reinou em Jerusalém. Então já teve um bom tempo de governo. E o que ele fez? E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Sério. Porque no 8º ano do seu reinado, 16 anos, né? 16 anos de idade. Amém? A gente pensa que os jovens não podem fazer nada na obra de Deus, né? Não são capazes. 16 anos é muito jovem. Tem certeza? Olha Josias, 8 anos do seu reinado. Se ele tinha 8, foi 16. Sendo ainda moço, e a palavra de Deus deixa claro isso. Deixa claro. Sendo moço, não precisando ser velho, não precisando nem ser adulto apenas, mas apenas sendo moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Olha só. E no 10º ano, ou seja, no seu 20º ano, começou a purificar Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Então ele começou a tirar tudo aquilo. Ele, com essa pouca idade, teve essa visão de que estava tudo errado, de que apesar do que o seu avô deixou de ensinamento, de legado do seu pai, mas aquilo para ele se mostrar que estava errado, que não é assim que ele devia fazer. Este Deus, o Deus dos seus pais, ele é muito melhor e muito mais da parte dele. A visão desse jovem, ninguém ensinou ele praticamente. Ele teve essa visão. O Espírito Santo estava agindo em seu coração. E aí, continuando, e derrubaram perante ele os altares de Baalins e cortou as imagens do sol que estava acima dele, os bosques, as imagens de escultura
e de fundição quebrou, reduziu a pó, o aspergiu sobre a sepultura que eles tinham sacrificado. Indo para o versículo 8, pulando para o 8. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Voltando só um pouquinho. A primeira coisa que ele fez foi tirar todos aqueles objetos, aquelas obras de escultura, de fundição, que foram feitas para adoração, para a idolatria daquele povo. E ele entendendo, ele tendo um entendimento de que aquilo desagradava o verdadeiro Deus, ele fez uma limpeza. Arrancou tudo e falou: joga tudo fora isso aí. Tira de dentro da casa todas essas coisas. Porque ele queria deixar ali claro e evidente que o único Deus verdadeiro é aquele que era chamado Deus de Israel. O Deus dos seus pais. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que fez os céus e a terra. O verdadeiro Deus de Israel. Então eu posso chamar disso aqui como uma reforma, uma limpeza, uma reforma religiosa. Vamos considerar assim uma reforma religiosa. Uma reforma religiosa é isso. É tirar o que está errado e colocar o que está certo. É fazer uma limpeza em tudo aquilo que não presta. É igual fazer a reforma de uma casa, né? É renovar a casa. É refazer muitas paredes, muitas coisas para ela ficar mais bonita. Tirar o que estava deteriorado, que está velho, feio. E ele fez essa reforma religiosa. Porque eles tinham uma religião só, eles viviam em função disso. Eles estavam sempre no templo. Mas eles precisavam entrar no templo e saber que havia um único Deus, todo-poderoso, das quais eles tinham que cultuar e adorar. E a Ele toda a honra, toda a glória. Assim como nós temos um único Deus aqui presente, aonde nós temos que estar aqui para o adorar, e a Ele prestar a nossa honra, a nossa glória, o nosso louvor e adoração. Assim como nós somos um povo exclusivo dele, Ele também é o nosso Deus exclusivo, o único. E Ele fez essa reforma. Do versículo 8, que eu estava lendo, de 8 a 10, diz assim, uma coisa importante também: o tempo passa. Já tendo feito essa limpeza, essa reforma religiosa, o que ele faz? Ele manda alguns homens importantes para repararem a casa do Senhor. Ou seja, o templo, né? Porque até isso estava meio que abandonado. O templo físico. A casa de Deus estava cheia de rachadura, de fenda. A pintura estava estragada. As portas. Estava tudo velho, deteriorado. Então o que ele fez? Olha como tem tudo a ver, gente, com a nossa vida no presente. Os fatos são meio parecidos. Ele encaminhou homens importantes para irem até o templo, falar com o sacerdote Ilquias e dizer para ele: olha, o rei manda te dizer que todo o dinheiro que foi arrecadado do povo durante um tempo aí para trás seja usado agora para fazer uma reparação completa na casa do Senhor. Nós passamos isso agora, né? De uma forma diferente, mas nós passamos isso agora. Amém, gente? Olha que bonito, ó, dá uma olhada. Olha só.
Para uma oficina mecânica estava ótimo, né, Leon? Do jeito que estava ótimo. Nem pode ser assim, né? Para uma oficina mecânica. Mas para a casa do Senhor, não, né, gente? Olha que maravilha, olha que bonito que ficou. Houve uma reforma completa. E assim como Josias mandou fazer uma reforma assim na casa do Senhor. Reforma física. E nós aqui, MEG, Igreja Ministério Essência da Graça, no ano 2026, ou de 25 para 26, estamos passando pelas mesmas experiências. Talvez não precisávamos fazer uma reforma religiosa, né? Porque, graças a Deus, não estávamos com tantas situações assim para mudar no sentido religioso. Agora, houve uma reforma física. E assim foi feito. E durante essa reforma, já pulando para o versículo 15, de 2 Crônicas 34, o sacerdote Euquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Euquias deu o livro a Safã. Euquias achou um livro antigo da história de Israel que estava lá abandonado nesses anos todos. E com essa reforma encontraram o livro. E o sacerdote falou para o escrivão Safã que levasse ao rei para dizer ao rei: olha, aqui tem informações importantes da parte de Deus. Versículo 18. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Euquias me deu o livro. E Safã leu nele perante o rei. Pula agora para o 21. Ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazer conforme tudo quanto estava escrito neste livro. Amém? Eu não quero me acelerar, porque eu vou olhando para o tempo, eu quero acelerar e a gente não passa as coisas da maneira certa, né? Então, calma, relaxa aí, tá? Louvado seja Deus. Foi achado um livro. Esse livro foi levado ao rei. E como o rei estava nessa tensão toda perante Deus, entendeu pelo livro que Deus havia dito lá atrás que não era para fazer tudo aquilo que tinha sido feito por parte do seu avô e do seu pai, e que por esse motivo Deus havia dito que um grande mal viria sobre eles, e esse mal ainda não tinha se consumado. Então o rei Josias se preocupou. Fala, quem está aqui somos nós agora. De repente isso pode cair sobre nós. E ele então pediu para que fosse consultado o Senhor. E como Deus era consultado, irmãos, no Velho Testamento? Através dos profetas. Então foram até uma profetisa chamada Hulda, o nome dela, e pediram para que ela pudesse falar com Deus, para que Deus esclarecesse aquilo que estava escrito no livro, para que eles tomassem alguma atitude, para que eles não viessem sofrer o castigo, a punição daquilo que estava por vir, devido a todos os erros cometidos no reino, através do seu avô e do seu pai e do povo. E essa profetisa, falando com o Senhor, recebeu a revelação de Deus, que mandou dizer ao rei Josias: olha, Josias, esse povo muito me deixou revoltado com eles, devido à idolatria que eles fizeram, e por esse motivo realmente eu ia deixar vir sobre eles todo o sofrimento que cabia devido a tudo aquilo que foi feito. Mas como eu vi você, um homem diferente, que
não foi pelo mesmo caminho dos seus pais, mas que se preocupou em mudar aquela situação, e me agradar, e afastar o mal de dentro da casa do Senhor, do povo, da vida do povo. Como eu vi você, com boas intenções, Josias. Eu não vou dizer para você que eu não irei vir sobre esse povo, para que eles paguem por tudo que aconteceu no passado. Mas enquanto reinar o seu governo, haverá paz, e nada disso você verá. E Josias foi poupado de ver esse sofrimento. E Josias, comovido com o posicionamento de Deus para com ele então toma uma atitude. E é muito importante a gente ver agora, irmãos, o desenrolar disso tudo, porque tudo isso em proporção menor, presta atenção, em proporção menor pode acontecer nas nossas vidas. Deus pode estar descontente conosco, não da mesma forma, mas de uma outra forma, numa parcela menor, mas já é suficiente para a gente sofrer, para os benefícios de Deus não chegar até nós. Ou eu estou errado? Ou a gente não deve ligar para isso? Ah não, eu não faço nada disso, o que eu faço são errinhos pequenos, Deus não vai me castigar, nada de mal vai vir sobre mim. Certeza? Você se garante? Entendeu o que eu estou falando? Porque a gente está pregando algo assim tão pesado, que os irmãos podem pensar, não, mas lá aconteceu com ele. Olha o que eles fizeram, também é muito pesado. Não, comigo não, nós não estamos fazendo isso. Mas não pode ser na mesma proporção. Pecado tem tamanho, hein? Erro tem tamanho, quer dizer que o erro maior, menor, quem tem menor tá tranquilo. Escapa da punição, das consequências, quer dizer, os erros menores a gente não tem consequências com eles. Às vezes erros menores trazem consequências maiores. Então a gente não deve deixar erro nenhum que possa trazer consequência. Amém? Estou certo no meu raciocínio? Tá certo? Serve para mim, serve para você. E se Deus está falando hoje, ouça. Apocalipse diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas, para que a gente não seja pego desprevenido. Aleluia. Mas olha só o que Josias fez após aquela palavra de alívio que Deus deu para ele. Ele conseguiu, com a sua forma de ser, de pensar, com a sua atitude. Foi falado aqui, né? A gente fala muito, né? Promete muito, de boca. Agora a atitude que é bom, cadê? O que é mais importante? Eu prometer uma coisa ou eu fazer aquilo que eu quero prometer? Eu te pergunto, o que é mais importante? Que valor você dá para uma pessoa? Pelo que ela promete ou pelo que ela faz? Pelo que ela faz, porque ela pode prometer e não cumprir. Aí fica pior, né? Porque ainda frustra mais ainda. Era melhor que ela nem tivesse prometido para não cumprir. Eu acho que funciona da mesma forma com Deus. Não prometa que você não vai cumprir. Cuidado. Depois você está aí reclamando da vida. Por isso que as coisas não vão para frente, nada dá certo. Ah não, crente não tem isso não, pastor. Imagina, crente não passa por situação difícil não. Crente não anda reclamando da vida, não anda se lamentando pelos problemas que está vivendo, não. Você está errado, pastor. Quem passa isso é as pessoas do mundo. É isso mesmo, gente? Não é essa a realidade. Esse mundo não é perfeito dessa forma não. Seria até bom, né? Seria até bom. Basta eu ser crente, não importa o jeito que eu sou, a vida que eu levo, o que eu falo, o que eu penso,
que eu faço não interessa. O importante é que eu sou crente. Então eu estou livre de todo sofrimento. É assim? Se fosse assim, até eu gostaria também. Eu nem ia ficar falando aqui. Nem ia reclamar. Mas não é assim. Vamos lá. O que ele fez? Aleluia. Eu falei do 27? Não. Eu falei o quê? Eu vou falar agora 30. Então, Josias, movido por uma grande comoção com Deus, sensível, entregue, quebrantado, reconhecendo a sua necessidade, a sua dependência do Senhor, ele tomou atitude. Ele não tinha que se conformar a Deus, falou que eu não vou sofrer as consequências, então vou ficar na minha. Não. Viu? Não. Ele não se contentou só com aquilo, não. Ele não achou que bastava aquilo. Até poderia, né? Não foi promessa de Deus que nenhum mal viria. Mas o coração dele estava quebrantado. O coração dele estava entregue. Olha só. O rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, e os levitas e todo o povo. Ele foi com quem? Sozinho? Ele levou sua família, só ele, a família dele? Ele levou todo o povo. Ele tinha autoridade? Não, esse povo aqui vai ter que ter outra visão daqui para frente. Às vezes é assim, né? Como uma pessoa só, um líder, pode fazer o bem para uma nação, para um povo, para um grupo, para uma coletividade, para uma família. Quando ele toma atitude, ele levou todo mundo. Gente, vamos lá, vamos para casa do Senhor. Larga tudo que vocês estão fazendo. Deixa a vida de vocês dar um pouquinho de lado. Vamos para casa do Senhor agora. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. A palavra de Deus foi revelada ali. Deixa eu falar um parênteses aqui, gente, importante. Uma coisa importante para você. No Velho Testamento, funcionava mais ou menos assim, ó. O rei ou alguém do povo queria falar com Deus, queria pedir alguma coisa a Deus. Ele não podia ir direto. A oração dele não podia chegar até os céus ainda. Era no Velho Testamento. Eles iam até os sacerdotes e pediam para que os sacerdotes intercedessem por eles, pelo pecado que eles cometeram, por alguma situação. E o sacerdote ia lá no lugar santo, falava com Deus, oferecia um sacrifício e falava: Deus, ó, quem pediu isso foi tal pessoa. E Deus vinha, perdoava e abençoava aquela pessoa. Certo? E quando Deus queria falar com eles, Deus também não vinha falar diretamente. Deus levantava um profeta para falar. Aí o profeta dizia: assim diz o Senhor. E falava, e o povo ouvia. Hoje, irmãos, só muda um pouco os elementos, mas é a mesma coisa. Quando nós queremos falar com Deus, o que nós fazemos? Nós colocamos o joelho no chão e falamos com o Senhor diretamente. Porque Jesus, naquele dia da sua morte, o véu do templo foi rasgado. O véu que separava o homem de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, de ter uma oração direta ao Senhor, foi rasgado por cima para baixo. E aí foi liberado a oportunidade de estarmos falando diretamente com o Senhor, através da nossa oração. Não precisamos passar por homem algum, porque Deus nos ouve. Aplauda o Senhor. A sua oração chega ao Senhor. Antigamente não, mas hoje a tua oração vai direto ao trono da graça do Senhor.
Eu falei que Deus falava com o povo através de quem? Do profeta. Hoje, não necessariamente existe profetas. Aquele que prega a palavra é um profeta. Mas, para sermos mais diretos, por isso que hoje ficou mais fácil, gente. O que o profeta trazia? O que o profeta trazia? A palavra mais... como é que é o nome dessa palavra? Pelo próprio título que ele tinha. O profeta trazia profecia. E o que é a palavra de Deus? A profecia. Então hoje, não necessariamente precisa mais profeta. Naquela época eles não tinham o privilégio que você tem de ter acesso a todas as escrituras registradas, escritas, para você ler a hora que você quiser. Ou eles não tinham, nessa época ainda, estrutura dentro do templo de pessoas que pudessem estar pregando a palavra de Deus em diversidade todos os dias, todas as semanas. Então a palavra de Deus vem direto às nossas vidas, aos nossos corações. A profecia está vindo direto às nossas vidas e aos nossos corações. Seja ouvindo, seja lendo a palavra do Senhor, a profecia de Deus já tem chegado diretamente na sua vida. Aleluia, Senhor, já na tua vida. Vamos lá. 31. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. O rei convocou todos, juntos, eles, na casa do Senhor, assumiram um compromisso com Deus naquele dia. Todos. Que a partir daquele dia, eles iam fazer aquilo que sempre eles tinham que ter sido feito, né? Cumprir a lei e os mandamentos do Senhor. De uma forma voluntária, de uma forma verdadeira. E ali houve com tudo isso, tendo todo esse povo sendo tomado por esse sentimento de ter um único Deus, Senhor das suas vidas, no qual eles tinham que adorar exclusivamente a Ele e único. A partir dali, a vida desse povo mudou. A partir dali, tudo ficou melhor. Porque eles assumiram um compromisso com Deus. E eu posso dizer que naquele dia houve a reforma espiritual naquele lugar. Amém, gente? Reforma religiosa, né? Os objetos, aqueles rituais e tudo mais. Foi tudo feito uma limpeza geral. Reforma física também é importante. Eles fizeram uma reforma geral no templo. E depois, por último, a reforma espiritual, que era aquela que dependia de cada um, do coração de cada um, de fazer um novo concerto com o Senhor, de renovar sua aliança com Deus, de a partir daquele dia se comprometer de fazer o melhor e dar o seu melhor. Amém? E aí tudo mudou. Tudo aquilo que era ruim ficou para trás. E dali para frente, aquele povo viveu em paz, prósperos, abençoados por Deus. E eu te pergunto nessa noite, para aqueles que assumem, reconhecem que não tem feito melhor,
que não tem agradado a Deus como deveria. Para esses, tá? Os outros não precisam. Quem acha que já agrada a Deus do jeito que você faz tudo certinho, você tem cumprido tudo maravilhosamente bem, não é para você. Se você quiser até ir embora, não tem problema. Amém? Mas para aqueles que assumem que precisam passar por uma mudança, por uma reparação profunda na sua vida. Espiritual, estou falando. Porque a física já está feita, viu, irmão? Nós não vamos precisar fazer a física. A religiosa também não precisa. Mas a espiritual não tem jeito. Amém? A espiritual tem que ser feita. Se você quer que a sua vida mude para melhor, estou te trazendo a mensagem nessa noite, da parte de Deus para você. E eu não tenho dúvida disso. Amém? Então acho que o momento é adequado. Nós ficamos um período fora da igreja, não ficamos? Não por culpa nossa, foi necessário. Mas faz bem, eu te pergunto. Você está melhor de ter passado várias semanas sem estar assistindo culto, sem estar participando? Você está melhor? Você se sente melhor? Você se sente espiritualmente bem? Eu não me sinto. O pastor não se sente. Eu estou começando a ficar melhor agora. Que eu estou na igreja, que eu estou tendo os cultos, que eu estou vendo meus irmãos, que eu estou podendo estar aqui ouvindo os louvores, podendo estar na presença de Deus. Agora no sentido que eu estou ficando melhor. E você? Que você quer ficar menos daqui para frente? E eu vou fazer a proposta para você. Vem aqui na frente, se ajoelha diante do altar de Deus. Se ajoelha diante do altar de Deus agora. Não tem vergonha, não tem medo de Deus. Você vai Deus o certo. Peço para os seus ídolos. E você sente. Você precisa renovação. Você precisa reparação. Sua vida. Vem aqui na frente.